Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um mais e mais. Queria compartilhar algo da palavra do Senhor nesta noite. Quero ser breve, não vou ficar até 10h30, mas até umas 10h15 mais ou menos, acho que dá. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ver aqui um homem que era cheio do Espírito. Um homem que fazia o coração de Deus se mover. Não é Davi, tá, irmãos? Mas era um homem ali na palavra. Um homem que o que ele falava acontecia, né? Uma vez esse homem estava subindo, estava na cidade, e ele saiu da cidade, e subindo o caminho, alguns rapazes, né, chamaram ele de calvo. Muitas pessoas pensam que Eliseu jogou praga naqueles rapazes, porque ele começou a perturbar Eliseu a partir daquele caminho. Não, Eliseu estava na cidade, falando da palavra de Deus, e eles estavam zombando de Eliseu. E eles foram atrás de Eliseu, zombando dele. E ele amaldiçoou aqueles meninos, aqueles rapazes. E o urso atacou eles e matou. Então a gente vê que realmente ele era um homem de Deus. Assim também como Elias. Eram homens profetas cheios do Espírito de Deus. Naquela época, não é como a nossa de hoje, que se um profeta, uma pessoa que se diz profeta, fala uma mentira, não acontece nada com ele. No presente momento não, né? Mas a palavra do Senhor já diz: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, né? Ele já disse: não vai acontecer nada hoje, no momento, mas na volta de Cristo, Ele vai pagar um preço alto por essas vidas que muitas das vezes estão até parando no caminho, por causa dessas profecias enganosas que estão acontecendo por aí, né? Muitas pessoas se dizem cheias do Espírito e começam a profetizar coisas que Deus não falou, coisas que não vêm do Senhor. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui eu vou ler esse capítulo 6 aqui, irmãos, quase inteiro, porque é um capítulo assim que chamou muita atenção. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: e eu irei. E foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Irmãos,
Até aqui por enquanto. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, alimentar o Teu povo, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor, porque nós precisamos desse alimento espiritual, ó Pai. Assim, Senhor, já adoramos o Senhor no louvor, ó Pai. Adoramos o Senhor nas nossas ofertas e dízimos, ó Pai. Senhor, nesse momento é hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor, ó Pai. É hora, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai, fazer um grande mover nessa igreja, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui sim em poucos, ó Pai. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, que esses poucos que estão aqui estão com o coração aberto, ó Pai, e vão receber a Tua palavra, Senhor. Vai descer sobre eles o Teu Espírito, ó Pai. O Teu Espírito Santo, ó Pai, vai encher cada um, ó Pai. Eu sei, Senhor, que eles não vão sair daqui, Senhor, da mesma forma que entraram, mas vão sair daqui, Senhor, alegres, ó Pai, felizes, ó Pai, porque a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito, ó Pai, se moveu sobre cada um, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, assim conforme, Senhor, o profeta Eliseu, o profeta Elias, ó Pai, eram cheios do Teu Espírito, ó Pai. O Senhor falava com eles, ó Pai. Assim também, Senhor, nos dias de hoje, ó Pai, não é diferente, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eterno, ó Pai. Por isso, Senhor, nós cremos que nesse dia, Senhor, nesta noite que estamos aqui reunidos em Teu nome, o Senhor vai falar conosco, ó Pai, e vai falar, Senhor, no mais profundo de cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, naquela época, hoje, se você perder um machado, não tem importância nenhuma, é uma ferramenta barata, nem usa mais, né? Mas na época, era uma ferramenta caríssima, era uma ferramenta muito usada. E aquele homem perdeu aquela ferramenta. E a ferramenta nem dele não era. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar assim: um machado não tem valor algum, né? E veja bem, irmãos, muitas vezes nós ficamos assim, meio tristes nas pequenas coisas. Aí Deus faz algo para nós, e nós falamos: nossa, mas isso é tão pequeno. Que nem esse moço, um machado. O que é um machado? Nada. Mas veja o tamanho do milagre de Deus, fazer através da vida de Eliseu, fazer aquele machado flutuar. Para aquele homem foi uma grande coisa, né? Foi algo assim, um acontecimento fora do comum, porque ele não poderia entrar naquela água e pegar aquele machado. Mas ali havia um homem de Deus. E quantas das vezes, irmãos, nós, como pessoas que buscamos ao Senhor, às vezes acontece algo e nós ficamos assim, guardando para nós. Nós às vezes temos até vontade de falar, às vezes para um doente, e falar para ele: levanta e anda em nome de Jesus. Mas nós ficamos com aquilo encolhido dentro de nós, ficamos naquela vontade de falar, mas não falamos, porque nós, na realidade, muitas vezes duvidamos desse Deus que nós servimos. Imagina Eliseu ali, vendo aquele machado lá, se ele não faz nada, ele ficasse só na vontade e não fizesse nada, não ia ter essa história para contar. Tamanha era a fé daquele homem. E nós, nos dias de hoje, não temos essa fé. Muitas vezes nós falamos que somos homens cheios de fé, mas não somos. Nós somos falhos. Muitas vezes é para nós falarmos: levanta e anda em nome de Jesus, seja curado. Mas vem aquela coisa no nosso coração, no nosso pensamento, o Espírito Santo de Deus fala para nós: fale, fale. Mas nós engolimos e não falamos. Não é dessa forma? É bem assim. Às vezes Ele toca em nós, viu? Ore por aquela pessoa, chama ele aqui, ore por ele, fale do amor de Deus para ele. Mas nós engolimos, não falamos. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser cheios do Espírito. Quero ler um trecho aqui com os irmãos.
E naquela época, irmãos, o povo da Síria, eles estavam fazendo guerra contra o povo de Israel. E aquele rei da Síria, o que ele fazia? Ele marcava um lugar para que o rei de Israel fosse passar, ou aquele povo fosse passar. Ele ia lá para cercar, para pegar aquele povo de surpresa. Mas tinha um homem de Deus a favor do povo de Israel. Tinha Eliseu, e tudo que aquele rei planejava, Deus ia lá e contava para Eliseu. Deus contava para Eliseu, ia lá, ó Eliseu, avisa o rei para não passar por aquele lugar, por tal lugar, que lá vai ter uma emboscada contra eles, contra esse povo. E o rei da Síria, ele foi se enchendo com isso. Ele foi vendo que alguém ali estava traindo ele. Ele falou, não, alguém aqui dentro do meu povo que está me traindo, não é possível. Toda vez que eu planejo algo contra o povo de Israel, eles ficam sabendo. Como pode ser um negócio desse? Aí tinha no meio daquele povo, porque a gente sabe, irmãos, mesmo no meio do povo ímpio, sempre tem alguém que sabe que existe um Deus que pode revelar todas as coisas. Sempre tem. Por mais que ele está ali escondidinho, né? Mas ele sabe. Às vezes ele não fala de medo da opressão do povo, do que os colegas vão falar, o que as pessoas vão dizer, mas sempre tem uma pessoa ali que ele tem o conhecimento, que ele sabe que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Mas ele fica quietinho. E ali no meio daquele povo da Síria ali, tinha um homem, não é citado o nome nem nada dele, mas tinha um homem ali que ele sabia que existia um profeta lá em Israel. Ele sabia que existia um homem de Deus. Ele falou, puxa vida, a turma fala desse Eliseu, esse é um homem de Deus. E ele chega para o rei e fala, não tem nenhum de nós aqui que trai o Senhor. Mas existe um profeta lá em Israel, profeta daqueles bons, que o que ele fala acontece. E ele é que está falando o que o rei vai fazer, aonde o rei vai cercar esse povo, aonde vai cercar o povo do Senhor. Então o rei fala assim, espera aí então vamos lá, vamos acabar com esse profeta. Mas irmãos, quando o inimigo quer derrotar o povo de Deus, Deus se levanta a favor do seu povo. Deus, ele está sempre com as mãos estendidas para guiar o povo dele, para que o povo dele não venha perecer. Muitas das vezes perecemos sim. Sabe por quê? Porque nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor. Nós deixamos a palavra do Senhor de lado e queremos caminhar da nossa forma, do jeito nosso. As coisas acontecem errado, aí a gente fala, puxa vida, Senhor, o Senhor não me ajudou, mas eu fui buscar de Deus. Será que eu fui buscar do Senhor? Será que eu estou andando conforme a palavra do Senhor me diz? Ou será que eu estou preocupado com o que as pessoas vão falar de mim? Muitas vezes nós estamos dessa forma. Então, irmãos, o rei manda um grande exército. Nem precisava, né? Porque era só um profeta. É o profeta e o conservo dele. Para que mandar um exército grande? Para buscar um homem? Assim conforme foi quando foram buscar Jesus, não precisava ir todos aqueles homens armados para buscar um homem que nem estava armado. E um homem ainda que, se ele quisesse, ele falava com o Pai, e o Pai mandaria um exército do céu e acabava com tudo aqueles homens. Ele não precisava, bastava um homem só, ia lá, porque Jesus nem ia reagir, porque era o que estava escrito para ele passar.
Então eles mandam um grande exército lá para buscar Eliseu, para acabar com a vida de Eliseu. E o conservo de Eliseu, ele se levantou de madrugada e olhou assim e ficou assustado. Muitas das vezes nós ficamos assustados, nós vemos as coisas se levantar contra nós, as barreiras, as dificuldades, e ficamos preocupados com isso. E olhamos e falamos: nossa, quanta dificuldade, será que eu vou vencer essa dificuldade? E a gente começa a olhar somente para a dificuldade, não olhamos para o alto, conforme diz: da onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas nós não olhamos para isso, nós só vemos as barreiras, os buracos, e não confiamos. E aquele moço, então ele olha assim, ele fala: meu Senhor, ele chamando o profeta Eliseu, meu Senhor, olha o grande exército que vem contra nós, e só está eu e o Senhor aqui. O que vamos fazer? Vão acabar conosco. Irmãos, é dessa forma que o inimigo se levanta contra nós. Ele se levanta dessa forma. E muitas das vezes nós, falta de confiarmos, falta de olharmos para Deus, olhar aquilo que Deus tem para nós, nós pensamos: vamos ser destruídos, vamos parar no caminho, vou deixar de ir na igreja, vou deixar de congregar com os irmãos, porque a dificuldade é grande. Então aquele moço olha assim e fala: e agora? O que vamos fazer? Só está eu e o Senhor. E o profeta sai para fora a maior tranquilidade. E ele olha, que ele fala: Senhor, abre os olhos espiritual desse moço. E falou para ele: olha, o exército deles não dá metade do nosso exército. Olha para cima, veja o exército que está ao nosso favor. E naquele momento, quando abre os olhos espiritual daquele moço, ele olha e ele fala, naquele momento, eu creio que ele fala: realmente eu estou com um homem de Deus, realmente eu tenho que crer, porque esse homem é um profeta do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós que pregamos a palavra do Senhor, falamos para alertar as pessoas das coisas que acontecem, das coisas que o inimigo lança contra nós. E as pessoas falam: não quer nada, isso aí é um pastorzinho aí que está falando que deu na cabeça dele aí, né? Irmãos, naquele momento, quando ele viu aquele grande exército, eu creio que ele se alegrou. E ele falou: glória a Deus, estamos salvos. E naquele momento, Deus fere aquele povo, todo aquele exército, de cegueira. E adivinha onde eles vão parar? E o profeta Eliseu conduz aquele povo até Samaria, aonde que estavam os inimigos deles. E quando chegou lá, o rei diz para ele: Eliseu, vamos matar esses homens? Vamos destruir eles? Ele fala: não, vocês não vão fazer nada com eles. Vocês vão dar água e pão para eles, vai dar de comer para eles. Esse era um homem de Deus, porque ele podia muito bem: eles foram lá para me matar, para me ferir, eles foram para me destruir, para destruir o povo de Deus. Mas ele não, ele falou: dê pão e água, trate desse povo. E aquele povo foi alimentado, aquele exército foi alimentado ainda, comeu, bebeu, e foram livres. Por quê? Porque o homem de Deus não tinha vingança no coração, não tinha maldade no coração. Ele só queria mostrar para aquele povo que para se levantar contra o povo de Deus,
tem que ter muita coragem e se humilharam. Eu creio que eles se humilharam diante do povo de Deus, diante do povo de Israel, diante do profeta. A Bíblia não fala, mas eu creio que eles naquele momento falou: agora eu sei que existe um Deus em Israel, eu creio que existe um profeta em Israel, e esse homem é um homem de Deus. E nós, irmãos, muitas vezes nós fracassamos porque não temos essa coragem de se levantar como general de Cristo. Não temos essa coragem. Muitas vezes as pessoas falam algo para nós, nós engolimos, ficamos quietos, não temos coragem de mostrar esse Deus que nós servimos, esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Esses dias até eu estava conversando, foi no aniversário da minha neta, e eles conversando lá, aí puxou o assunto de ET, essas coisas aí, né, que está acontecendo no mundo aí, que a turma está falando. E um deles falou assim: viu, mas e agora? Quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Aí eu fico, eu acho que é o ovo. Falei, não. Primeiro veio a galinha. Porque Deus criou o que primeiro? Ele criou todos os animais, as aves. Ele não fez um ovo lá para sair uma galinha, um pintinho para formar uma galinha. Não fez isso. Eu creio que ele criou um galo e uma galinha. Aí sim veio o ovo. E a gente vê muitas pessoas com essa pergunta boba, né? Pergunta boba: quem veio primeiro, ovo ou galinha? Veio o galo e a galinha junto. Não tem nada de ovo primeiro, nem. Outra hora vem falar que a terra foi uma explosão lá e se formou. Eu sei lá, para mim, eu tenho a minha opinião formada. Coisa que explode, ela não constrói, ela destrói. Pode ser que eu esteja errado. Quando a gente coloca algo para explodir, o que acontece? Destrói. Eu creio que destrói. Não constrói nada. Então, irmãos, que nós possamos ter essa fé, irmãos. Para que nós possamos ser cheios do Espírito de Deus, nós temos que ter a ousadia de profetizar, de falar. Não deixar que o inimigo venha usar pessoas para falar contra aquilo que nós temos fé, que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Que nós possamos crer nessa palavra, irmãos. Confiar. Que nós possamos ser como o profeta Eliseu, que profetizava e acontecia. Que nós possamos ser como o profeta Elias, contra aqueles 450 profetas de Baal. Depois juntou mais 400, se transformou lá em 850, né? E começaram a clamar pelo o Deus deles, que é um Deus morto, né? Não é igual ao nosso. O nosso Deus, Ele está vivo. Ele reina. Ele reina para todo sempre. E Ele há de vir, há de julgar o povo. Aqueles que fizeram a vontade dEle herdarão o reino dos céus. Aqueles que não fizeram, não vai ter jeito. Então, irmãos, que nós possamos crer nessa palavra, confiar, saber que aquilo que Deus coloca em nosso coração para nós falarmos, se é da palavra do Senhor, se Ele colocou no teu coração, faça com amor, tenha a decisão tomada, que eu creio, irmãos, que você vai ser bênção mais e mais, cada dia. Porque assim, irmãos, se nós não colocar a nossa confiança em Deus e confiar em nós mesmos, não vamos sair do lugar. Aqui no capítulo 7, só quero ler
um versículo só, irmãos. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então, sempre quando ele ia falar, ele falava: assim diz o Senhor, né? E muitas das vezes nós vamos falar, nós falamos: assim diz o pastor, assim diz o Pedro, assim diz o Paulo. Não, assim diz o Senhor dos exércitos, aquele que reina e vive para todo sempre. Irmãos, eu creio que o que eu tinha de passar para os irmãos é isso. E que Deus possa continuar abençoando cada um. Que Deus possa continuar derramando da sua graça, da sua unção. E que cada um, irmãos, possa cada dia mais se apegar ao Senhor. Porque o mundo, nesse mundo, irmãos, as aflições vêm, né? Muitas pessoas ficam falando: o governo, fulano, bertano. E outro dia eu até disse que desde quando eu me entendo por gente, é dessa forma. Não vai mudar. O que pode mudar a nossa vida é só Deus. O mundo pode se abalar, o mundo pode acontecer o que for lá fora, mas nós que estamos em Cristo, eu creio que Ele vai sempre nos livrar das tentações, vai sempre estar conosco, sempre Ele vai estar ali com a mão estendida para nos levantar. E eu creio, irmãos, que não vai faltar nada para nós. Até hoje não tem faltado, glória a Deus, né? Então nós não temos que ficar preocupados com as coisas que acontecem no mundo. Nós temos que orar, dobrar nossos joelhos, clamar a Deus, para que Deus faça a obra em nossas vidas, e que nós venhamos a se preparar, para que um dia nós possamos encontrar com o Senhor. Lá no Jó, ele fala que o homem se deitará no pó da terra, enquanto existir a lua, o sol, ele não vai se levantar. E ele compara o tronco da árvore. A árvore, ela cortada, se ela cair num ribeiro de água, terra úmida, ela brota novamente. Mas o homem não. O homem se deitou no pó, ele só vai ressuscitar na volta de Cristo. Enquanto existir o sol, a lua, esqueça. Amém, irmãos? Então, que os irmãos se coloquem de pé para a gente estar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós, Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai. Somos gratos, Senhor, a Ti, ó Pai, porque Tu és, Senhor, maravilhoso. Tu és um Deus, ó Pai, que está conosco, ó Pai. Está, Senhor, nos direcionando, ó Pai. Está, Senhor, colocando em nosso coração, ó Pai, a direção, ó Pai, onde nós, ó Pai, um dia possamos encontrar com o Senhor, ó Pai. Onde, Senhor, nós, Senhor, possamos ser cheios do Teu Espírito, ó Pai. Possamos levar, Senhor, para sempre, ó Pai, ó Senhor amado, não só nas quinta-feiras, ó Pai, mas possamos, ó Pai, todos os dias e momentos de nossa vida, Senhor, ser gratos a Ti, ó Pai. Se encher, Senhor, com o Teu Espírito, ó Pai, falar da Tua palavra, das boas novas, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nesse mundo nós temos aflições, ó Pai, temos lutas e dificuldades, ó Pai, mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso, ó Pai. O Senhor está, ó Pai, acima de tudo e de todos, ó Pai, e o Teu poder é grande, Senhor. Assim, ó Pai, eu Te agradeço e Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Queria alvo de oração, que é a